Evangelho de Jesus Cristo, que escreve o discípulo apóstolo João, o presbítero, capítulo de número 6, versículo de número 37, então, está escrito assim: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Uma vez mais por aqui o teu servo, irmão Marcelo, passando por aqui para vos deixar essa palavra. Glória a Deus, da parte do Senhor ao meu e ao teu coração. Observe, graças a Deus por isso. Aqui, João escrevendo as revelações que o Senhor lhe dava através da sua revelação. Glória a Deus. E ele escrevia, e dentro das escritas está esta. Ele referindo a tudo, glória a Deus, o que o Pai me dá virá a mim. Tudo. O que o Pai me dá virá a mim. Aqui ele fala do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala desse Filho e fala do Pai, que é Deus. E ele relatando por aqui que tudo que o Pai sempre dava ao Senhor Jesus Cristo, sempre vinha para ele. Glória a Deus. E todo aquele que passava pelo Pai, que o Pai entregava sobre a responsabilidade do Filho. Glória a Deus. O Filho de maneira nenhuma lançaria ou lançava fora. Louvado seja Deus. Atenção aqui. O próprio Jesus, ele disse em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Parece uma contradição. De João capítulo 6, versículo 37, tudo o que o Pai me dá virá a mim ou para mim. E tem mais: de maneira nenhuma eu lanço fora. Mas se você não se lembra, o próprio Jesus disse outro dia, no versículo 30 de João capítulo de número 10, eu e o Pai somos um. Aí logo faz tanta diferença de passar pelo Pai, o Pai entregar sob a responsabilidade do Filho, que é Jesus Cristo, ou de passar pelo Filho, que é Jesus Cristo, e entregar sob a responsabilidade do Pai, que é Deus? Pois bem, particularmente para mim não faz diferença. E também não estou aqui querendo convencer a você ou relatar a você que você precisa necessariamente concordar comigo. O que eu sei é baseado na palavra de Deus. Como Jesus disse para quem? Para Filipe. Filipe, você está tanto tempo comigo e ainda não conhece o Pai? Aí eu repito que Jesus disse que Ele, Deus, é um. O importante é nós estarmos sempre dentro do centro da vontade de Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. Imagine a frase, o versículo 37 de João capítulo 6. E de maneira nenhuma o lançarei fora. A última parte. Aí as pessoas se esquivam de Cristo, as pessoas se afastam de Cristo, as pessoas se embaraçam, se enveredam por outras estradas, outros caminhos que não tem nada a ver com o Senhor. As pessoas se perdem dentro de casa.
As pessoas se perdem dentro da congregação, da sinagoga, do templo, da igreja, entre quatro paredes. As pessoas se perdem por si só. Você viu comigo as últimas frases, as últimas palavras e letras do versículo 37 de João. Glória a Deus. E de maneira nenhuma os lançarei fora. Tudo que o Pai me dá vem para mim ou a mim. E eu, o Senhor Jesus Cristo, está aqui, versículo 37 de João, capítulo 6. De maneira alguma lançarei fora. E Jesus não lança ninguém fora mesmo, não. É só você olhar para Judas e Jesus. O traidor, Jesus lançou ele fora ou ele por si só se lançou? É só você observar detalhadamente que Cristo nunca lança pessoa alguma fora. Ao contrário, as pessoas decidem abandonar, romper com a fé, se tornam apóstata, negam a Cristo e volta. E o último estágio dessa pessoa é pior do que o primeiro. Por isso que em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, portanto também nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, logo então deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, no qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus Todo-Poderoso. Meu amado, minha amada, não é papel, não é trabalho de Cristo lançar pessoa alguma fora. O papel dele, como sempre, ele intercede junto a Deus e até agora. Está escrito, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso que está aqui no relato que João escreve, Evangelho de Jesus Cristo, que João escreve, capítulo 6, verso 37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E precisamos da credibilidade credencial à santa palavra de Deus, à Escritura Sagrada. Glória a Deus. Tem observado que as pessoas por si só tomam atitudes, escolhas, opiniões, ideias, outras veredas, outras sendas, outras estradas. As pessoas por si só deixam o propósito, deixam o Evangelho, deixam a Cristo. Cristo de maneira nenhuma os afugenta. Mamado, glória a Deus, dê glória a Deus e continue firme no propósito, firme na fé, firme naquele que te chamou, sabe? Firme olhando para Cristo, porque esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu tenho sido o principal. É permanecer nele. E não se preocupe que ele continua a não lançar pessoa alguma fora. Na verdade é o contrário. As pessoas, algumas delas,
não sei o percentual, é que se lançam fora de Cristo. A palavra está aí. E a palavra, temos que lê-la, examiná-la e guardar em nosso coração. É a palavra que nos confronta. Ainda vou dizer mais, e está na Bíblia, é o amor de Cristo que nos constrange. Agora, olhe para cá. Lhe constrange para você se apegar a Cristo ou para você se afastar dele? Quando Jesus, no próprio capítulo 6 aqui, dá o discurso que ele é o pão vivo que desceu do céu. E aí aquele processo que você sabe, comer da carne dele, beber do sangue dele. Muitos dos seus discípulos acharam duro esse discurso e começou a ir-se embora. Começou a se dispersar por conta própria. Na visão deles, o discurso de Cristo era duro. Fica só quem? Com Jesus? Tomé, Pedro, Tiago, João, Judas, o que escreveu o penúltimo livro da Bíblia, Judas. Fica quem mais? Filipe, Natanael, Bartolomeu, Tiago, Filipe. Fica só os 12. Aí Jesus olhou para eles assim: vem cá. Todo mundo foi-se embora por conta da verdade sacrocêntrica, por conta da mensagem que o Pai tem me dado. Vocês também não querem acompanhá-los, não? Quem se levanta? Pedro. E Pedro diz, representando todos os demais 11, Senhor, para onde? Ou para quem iremos? Quando na verdade só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mamado, é isso. Tudo o que o Pai me dá. Jesus dizendo, tudo que Deus me dá vem para mim. E de maneira nenhuma eu o lanço fora. Querido, se você vai ouvir essa palavra, hoje ou amanhã, não sei que dia, vai visualizar. E você vai conferir com a Bíblia Sagrada, que está dizendo que Jesus não lança ninguém fora. Será que você ainda vai continuar com essa situação de querer deixar, abandonar Jesus? Por conta da luta, da prova, da tentação, por conta que a Bíblia sempre confronta você e a mim? Não deixe não. Na verdade eu te peço, encarecidamente por obséquio, por gentileza, deixe-se, se permita ser confrontado pela Bíblia. Abra o coração, para que o Senhor complete uma obra de libertação tremendamente no seu coração. Você sabe por quê? Segundo os Coríntios capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Permaneça olhando para Jesus. Permaneça agradando a Jesus. Permaneça fazendo aquilo que edifica, que constrói, tanto a ti, quanto a quem está em tua volta. E por um motivo ou por outro, por circunstâncias desagradáveis, que se porventura te circunvalou, não abandones a fé. Não deixe Jesus. Não deixe a sua palavra, por mais que ela venha lhe confrontar, porque o confronto se faz necessário. Até porque, como é que eu vou saber? Como é que eu vou ser aprovado? Como é que eu vou saber o certo e o errado?
se não ser confrontado pela palavra de Deus. Portanto, permaneça firme. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Abençoe a cada ouvinte, Pai, a cada inscrito nesse canal, e os que não são inscritos também momentaneamente, que o Senhor possa visitá-los. Ó Pai, curando, transformando, libertando, salvando, avivando, batizando com o Espírito Santo e com fogo, transformando, Senhor. E que os corações aí, se porventura tem coração aí de pedra, que seja convertido em um coração de carne, para ouvir o Evangelho, a Tua Palavra, receber Jesus como Senhor e Salvador, pessoal, peculiar, particular da sua respectiva alma. Pai, toma em Tuas mãos a cada um que representa a sua casa, a sua família, o seu lar, ministério, vocação, chamada, eleição, projetos, propostas, objetivos e finalidade. Abençoe a cada um, direciona a cada um, e que eles entendam e compreendam, absorvam e guardem no coração, que, como Jesus disse, tudo o que Deus, tudo o que meu Pai me dá, vem para mim, vem para mim, vem para a minha responsabilidade, e de maneira nenhuma eu lanço fora. Pai, abençoe as nossas vidas, nossa casa e nossa família. Eu te peço essas coisas, entre outras, tomando posse de vitória na pessoa de Jesus. Sinto-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo de Deus, e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. Ore por mim e pela minha casa. Me auxilie aí, me ajude em oração, na pessoa de Jesus. Amém. Forte abraço, Deus abençoe e fico na paz.